Meu povo querido! Boa tarde, boa noite para todos vocês que estão aqui comigo ao vivo no nosso primeiro evento aqui no canal do professor Marlos. E aí, para você que não me conhece, eu sou a professora Ariane Budke e serei a professora de vocês de língua portuguesa agora, nessa trajetória de preparação para concursos públicos. Vou mandar um alô para o pessoal que já deixou uma mensagem aqui no chat. Eu vi que nós já estamos em muitos aqui, ó. O professor Marlos já deixou um boa tarde ali, ó, para vocês. Hoje, o nosso objetivo é resolver algumas questões de língua portuguesa da banca FEPES, entender como é que ela cobra português, tá? Vamos resolver aqui, a prof deixou listada 8 questões, porque ela tem umas questões, gente, pesadas mesmo, sabe? Questões assim que abordam muitos conteúdos, cada alternativa versando sobre um conteúdo, então vai dar para nós trabalharmos muitos aspectos. Para além do fato de que nos minutos iniciais aqui a prof vai trabalhar com vocês uma parte do perfil, traçar o perfil da banca, o que ela gosta de cobrar, como que ela organiza, qual é o modelo de questão e assim por diante. Eu preciso que vocês confirmem aí para mim se está tudo certo com a imagem e o som, se não está dando nenhum problema, tá? Deixa eu mandar um alô aqui para a Sandra, para a Elisandra, que já passou por ali, para a Daiane, para o senhor Pedro Antônio. Pedro Antônio, você também por aqui? Que maravilha. E quem mais? Quem mais está comigo aí ao vivo? Deixe seu boa noite, fale, escreva aí a partir de que cidade você está acompanhando essa aula, meus queridos. Vamos lá, então, conhecer um pouquinho da banca FEPES. Professora, que banca é essa? Gente, a banca FEPES é uma banca que gosta muito de cobrar gramática. Então, é assim, ó, se você vai para a prova da banca FEPES e estava pensando assim, ó, não, é só estudar compreensão e interpretação, tá tudo ok, lá na hora vai ser um texto diferente, não tem problema, eu vou mandar super bem. Vai precisar mudar aí a sua rotina de estudos, porque ela cobra muita gramática. E não é gramática de um conteúdo específico só, que a prof vai falar assim, ó, não, estude só crase, estude só pontuação, que está ok. Ela cobra basicamente todos os aspectos gramaticais que nós trabalhamos em um curso completo de língua portuguesa. Para começar, é uma banca que, quando coloca questões de compreensão e interpretação, coloca no máximo 2. E olha que a prof analisou provas com 10 questões de português, com 8 questões de português, com 5 questões de português, de áreas diferentes, de carreira administrativa, de parte de saúde, de parte de concurso da área da educação, concurso de nível médio, de nível superior, e ela mantém esse perfil, tá? Quando coloca. Por que a prof está falando isso? Porque eu analisei até mesmo provas em que ela não colocou nenhuma questão de compreensão textual e interpretação. Na prova não tinha nem texto, gente, na parte de português. As 5 questões que ela colocou naquela prova eram 5 questões somente de gramática, que ela organizou um enunciado lá, qualquer ou em cada alternativa trabalhava um aspecto gramatical. Então, quando coloca 2, tamanhos dos textos. Os textos não são textos extensos, não são textos assim com uma linguagem rebuscada, que trabalha com assuntos assim muito específicos, nada disso. Sempre são textos assim bem tranquilos de fazer a leitura, textos bem recentes também, textos que trabalham temáticas que têm relação com a região até mesmo do concurso público, tá? No local em que esse concurso está sendo realizado, e textos pequenos mesmo, sabe? Quando o texto é um pouquinho mais representativo ali na questão de tamanho, ele tem 4, 5 parágrafos no máximo, não ocupa nem a primeira coluna inteira. Então, você já não precisa se preocupar com esse aspecto de que a parte de português será uma parte cansativa com muita leitura. Não, tá? E as questões que versam de compreensão e interpretação são questões que versam especificamente sobre o que foi trabalhado no texto. Então, o enunciado é um enunciado de questão de compreensão. E as alternativas incorretas, quase sempre ela trabalha com afirmações que são verdadeiras, sim, mas são verdadeiras porque você extrapola os limites do texto. E nós vamos resolver aqui algumas questões e vocês vão perceber isso, do que é o extrapolar o limite do texto, tá? Muito bem. Agora no aspecto gramatical, gente.
Nós temos um tipo de questão que eu só tenho visto na banca FEPESE, só a banca FEPESE organizando, que eu categorizei aqui como questão mix da língua portuguesa. Por quê? Porque em cada alternativa da questão, ela cobra um conteúdo diferente. Quero que vocês observem isso comigo aqui ó, na leitura desta questão de número 2, que nós vamos resolver daqui a pouco. Olha lá. Além disso, está associada a sintomas de abstinência, o termo sublinhado é uma locução adverbial causal. Então, primeiro aqui ela fez uma afirmação de classificação gramatical da expressão além disso. Na letra B, ela já disse assim, ó, que o pronome ele retoma consumo. Então, a letra B já trabalha com coesão textual. Então, na primeira era classificação de palavras, lá substantivo, adjetivo, verbo, pronome, advérbio, locução adverbial e o sentido dessa locução. Na segunda, coesão textual, questão de referência. Depois, na letra C, existe uma oração subordinada adjetiva restritiva, já foi para classificação de orações, na parte da análise sintática. Então, classificação das orações dentro do período composto. Na letra D, o termo sublinhado é um pronome relativo que retoma substâncias químicas. Então, mais uma alternativa de coesão textual com a presença do pronome relativo. E na letra E, nós temos a afirmação que o sujeito do verbo é efeitos neuroquímicos. Então, aqui nós temos mais uma questão de sintaxe, análise sintática, aqui no caso específico, termos sintáticos e reconhecimento de quem é o sujeito do enunciado, que tem relação também com a parte de concordância verbal. Então, é uma questão mix, gente. E nessa questão mix aqui, nesse modelo de questão mix, que é o que ela mais tem nas provas de português, quando vocês pegarem as provas para resolverem, ou perceberem em outros momentos que nós teremos aqui dentro do canal ainda, vocês vão observar que metade das questões de português são desse jeito aqui. Então, assim, ó, por mais que a prova não seja cansativa, porque você precisará ler muito, não dá para você ficar muito animado. Porque algumas questões são bastante pesadas, porque ela trabalha muito conteúdo em uma questão só. Nesse tipo de questão, gente, até fiz lista aqui, ó. Não dá para ver porque vai dar o efeito aqui do croma, né? Da claridade, também das luzes. Mas nesse tipo de questão mix, gente, eu peguei questão em que ela cobrava até mesmo fonemas, contagem de fonemas. Gente, eu não tenho visto isso de contagem de fonemas em prova há muito tempo. E a FEPESE fez isso. Contagem de letras e fonemas. Separação silábica, gente. Nossa, há quanto tempo que eu não resolvi a questão de separação silábica? FEPESE aplicou ano passado prova com uma questão inteira só cobrando separação silábica, em qual alternativa as palavras foram separadas silabicamente de maneira correta. Coesão, na mesma questão mix aqui, ela cobra compreensão textual, às vezes, sabe, um conteúdo do texto, ela faz uma afirmação. Depois, classificação das orações, classificações gramaticais, crase, função sintática, acentuação gráfica, se a palavra é oxítona, paroxítona, formação, gente. Há quanto tempo que eu não pegava a prova com questão cobrando processos de formação de palavras? Se a palavra é formada por derivação prefixal, por derivação sufixal, por derivação sufixal e parasintética, prefixal e sufixal ao mesmo tempo, se é parasintética, se é regressiva, cobra, regência, concordância, sinônimos das palavras, fora as outras questões que ela organiza realmente daí cobrando, né, regras de um mesmo conteúdo. Um ponto que vocês precisam revisar muito, porque quase todas as provas que a Prof finalizou, sempre nós tínhamos uma questão inteira cobrando isso. Ortografia. Principalmente a parte de dúvidas ortográficas. Então, se é uma seção com C, se é uma seção com S, ela cobra. Afim junto, afim separado, vultuoso, vultoso, deferir, diferir, as formas dos porquês, acerca junto, acerca separado, se é o A sozinho, se é o A com H, A, acento agudo, ou é o A com ocorrência do fenômeno da crase. Muitas questões desse jeito. Vícios de linguagem, gente. Se na estrutura tem um elemento que deixa o enunciado com duplo sentido, ambiguidade, a questão do solecismo, barbarismo, revisem, cacofonia, ela coloca muitas questões de vício de linguagem também. Figuras de linguagem é uma banca que metade das provas que a Prof analisou, nós tínhamos uma questão pura de figura de linguagem, perguntando em qual alternativa nós temos metáfora. Ou então, fazendo a classificação do enunciado
em cada alternativa, classificando o enunciado com a presença de uma determinada figura de linguagem. Gosta muito de cobrar metonímia e metáfora, tá? Apareceu muitas vezes. É uma banca que tem questão, gente, de lacunas. Deixa o texto lá com alguns espaços e pergunta qual alternativa completa corretamente a lacuna. É uma banca que tem questões, gente, de colunas de verdadeiro e falso, de classificação das colunas. Então, é diferente do que eu, pelo menos, né, tenho visto nas bancas que a prof mais tem dado aula aí nos últimos tempos, que é Sebrasf, que é FGV, que é a Sesgran Rio, Vunesp. Então, ela se diferencia bastante. Outro ponto, gente, que fazia muito tempo que eu não vi em prova e FEPES cobra. Flexão de gênero das palavras, flexão de grau, gente. Classificação de grau, sabe, dos adjetivos? Grau comparativo, grau superlativo, cobrando em questão pura de flexão de grau. Usos dos pronomes também, se é o mim, se é o eu, naquelas situações, né, particulares. Questão só de concordância verbal, essa aqui também liste aí, por favor, tá? Esse é um conteúdo. São conteúdos, vários dos que eu estou destacando aqui para vocês, são conteúdos complexos, tá? Que vocês precisam estudar um conteúdo anterior, que é um conteúdo básico, para você entender todas as regras. Mas eu quero que vocês marquem aí, mesmo assim, porque para vocês depois terem a noção que, ó, semana de prova, faltando 15 dias, eu preciso resolver mais exercícios desse conteúdo, porque esse conteúdo aparecerá. Esse próximo conteúdo é concordância verbal e nominal, tá? Ela sempre tem uma questão pura de concordância verbal e nominal. Várias questões de classificação das orações, algumas de pontuação e crase também, tá? Como disse para vocês, né, mais um diferencial que eu fazia muito tempo que eu não via isso, eu nem lembro quando, mas encontrei provas sem texto, só com questões de gramática pura, FEPES fez essa aí, tá? Então, cola aqui na professora Ariane, que vai ser sucesso e nós vamos dominar essa banca, eu garanto para vocês. Vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, para vocês acompanharem um pouquinho mais o trabalho da prof, se desejarem, tá, meus queridos? Lá pelo meu Instagram, vocês ficam sabendo dos eventos que a prof fará ao vivo, vocês têm acesso às dicas que eu coloco lá no meu feed, testes que eu deixo nos stories e deixo as explicações lá depois. Vocês ficam por dentro aí um pouquinho mais da língua portuguesa e das outras disciplinas que a prof ministra, que eu também ministro redação para concurso, redação oficial, espanhol para concurso, tá? Então, aqui o meu Instagram, ó, @ArianeButic. E aqui o nosso canal particular. E um detalhe super importante. Se você ainda não deixou o like, agora é a hora de deixar o like aqui, nesta aula. E se ainda não se inscreveu no canal do Professor Marlos, agora é o momento também, gente. O canal já está cheio de conteúdo de qualidade direcionado para a preparação de vocês. Bora, meu povo! Ó, o pessoal tinha mandado aqui que estava tudo certo. O Anderson falando diretamente de Pelotas. Olha lá, a página Mamãe Sem Medo de Tubarão. A Liciane também por ali, a Berti, quem mais? O Sandro Ricardo, gente, olha que nome forte, Sandro Ricardo. Quase a versão masculina de Sandra Rosa Madalena, não é verdade, Sandro? Sandro Ricardo, já pensou? Quero vê-lo sorrir, quero vê-lo cantar. Depois a Maiara, Marines, o Pedro ali também mandando que estava tudo certo. A Beatriz também passou por ali. E a Alda acabou de deixar ali, que está falando diretamente de Brusque, gente. Faz um tempinho que não passo por Santa Catarina, mas preciso ir porque tem parentes aí, meus queridos, em Blumenau. Eu lembro sempre, gente, quando vocês falam das cidades de Santa Catarina, daquela música lá. Talvez esperem na Rio do Sul, lá por Santa Catarina. Lembrando, gente? Boa demais essa música, hein? A Leandra também apareceu por ali. Dados, então, todos esses recados, traçado esse perfil inicial, feitos aqui alguns comentários aleatórios, bora resolver questão, gente. Começando aqui por uma questão de compreensão textual para vocês entenderem a pegada e onde é que ela deixa pegadinhas, tentando enganar as pessoas. E não vai mais acontecer isso, porque vocês vão perceber como é que ela monta para tentar fazer com que vocês marquem a incorreta. Disse assim, então, no enunciado. Sobre o texto 1, é correto que se afirma em.
Se o enunciado aparece assim, gente, sobre o texto 1, texto 2, detalhe importante, tá? Eu encontrei até uma prova com 2 textos, mas eram textos bem pequenos, tá? Textos assim de um parágrafo só. Nesse caso aqui, nessa prova, ela colocou um só. Se a informar sobre o texto 1, sobre o texto 2, é correto que se afirma em, é uma questão de compreensão textual. Então, a resposta está ali no texto, realmente, está declarado. A alternativa correta, ela é um copia e cola do que foi dito no texto, pegou o que está lá no texto e jogou na alternativa correta, ou está dizendo o mesmo que foi dito no texto com outras palavras. Então, ó, questão de compreensão, segundo o texto, conforme o texto, no texto, conforme o autor, de acordo com o texto, a resposta é copia e cola, ou dizer o mesmo que o texto disse com outras palavras. Isso significa que você deve evitar relacionar as informações do texto com os seus conhecimentos de mundo, com o que você sabe sobre aquele assunto, para além do que foi falado no texto. Vamos lá para a leitura do texto, meus queridos. Sempre fazendo uma leitura bem detalhada, marcada, tá? Grifando, trabalhando com o texto, realmente uma leitura ativa. Então, esse aqui é um texto que foi acessado em 16 de outubro de 2023, então bem recente, foi retirado de uma página online ali, ó, tabagismo, alcoolismo e genética, aqui mencionou. Diz fragmento adaptado aqui, gente, porque significa que o texto está em partes, tá? O texto não está na íntegra, quase sempre é isso. Beleza. Temos ali o título com pergunta. Por que as pessoas consomem álcool e cigarro? Se o título aparece com pergunta, gente, obrigatoriamente esse texto precisa responder, apresentar resposta para esse questionamento. Então, automaticamente, você já sabe, por essa pergunta, que o texto vai explicar, apresentar os motivos, as causas das pessoas consumirem álcool e cigarros. É isso que ele precisa apresentar aqui para nós. Vamos lá, então, identificar quais são essas causas. Apesar de conhecerem os malefícios que o consumo de álcool e cigarro pode causar à saúde do organismo, muitas pessoas acabam aderindo a esse hábito ou não conseguem parar com ele. Observe, então, que nós começamos o texto com um raciocínio concessivo. O que é essa ideia? Nós temos um ponto negativo que poderia fazer com que as pessoas não consumissem esse tipo de substâncias, de drogas. Mas mesmo assim as pessoas consomem. Então, ó, apesar de conhecerem os malefícios que o consumo de álcool e cigarro pode causar à saúde, muitas pessoas ainda acabam aderindo a esse hábito ou não conseguem parar com ele. Beleza. Começou então com uma estruturação de um raciocínio concessivo. Muitos fatores podem levar ao tabagismo e alcoolismo. Opa, muitos fatores, gente, é o mesmo que dizer causas. O que é que faz com que as pessoas consumam, né? Muitos fatores podem levar ao tabagismo e ao alcoolismo, sobretudo questões relacionadas à saúde mental. Então, ó, primeiro destacou que são muitas as causas, que nós não temos uma só, são muitas. E principalmente, eu quero trabalhar, né, o autor está dizendo aqui, em outras palavras, com aquelas que são relacionadas à saúde mental. Sobretudo, então, principalmente as relacionadas à saúde mental, são as que mais levam as pessoas a consumirem. Ansiedade, daí vem com exemplo, depressão, baixa autoestima e estresse, entre outros problemas. Afetam a maneira como o indivíduo lida com a vida, que pode se tornar pouco prazerosa. Então, problemas relacionados à saúde mental é o que nós temos aqui. As substâncias presentes no álcool e no tabaco aliviam esses sentimentos, devido aos efeitos neuroquímicos que causam. Então, estas drogas, elas têm determinadas substâncias que ajudam a diminuir os sintomas dessas doenças mentais. Por isso que as pessoas recorrem a esse tipo de vício, né? Após o consumo desses produtos, o cérebro libera substâncias químicas para a corrente sanguínea que levam a uma sensação momentânea de bem-estar e prazer. Então, aqui nós temos a resposta do porquê as pessoas consomem mesmo sabendo que não é bom, ok? Tanto o álcool quanto o tabaco podem causar tolerância a essas substâncias. O que é tolerância, gente? Ou seja, olha lá, vai explicar com outras palavras o que é essa tal da tolerância que álcool e tabaco podem causar.
Ao longo do tempo, serão necessárias quantidades cada vez maiores para se obter a mesma sensação de prazer. Então, se antes o indivíduo se sentia satisfeito fumando um cigarro, depois de um determinado tempo, por causa da tolerância que o organismo gerou em relação à utilização, você já só tem a sensação de prazer depois que fuma 3, 4, 5 e assim por diante. E isso pode levar à dependência química, caracterizada pela vontade incontrolável pela substância a qual se é dependente e pelo seu consumo abusivo. Além disso, está associada a sintomas de abstinência. Entretanto, não apenas as condições emocionais podem influenciar o consumo de álcool e cigarro. Observe agora que o último parágrafo começou com uma conjunção adversativa, estabelecendo uma oposição ali. Como assim uma oposição? Oposição para você não pensar que são só as condições emocionais que levam o indivíduo a buscar esse tipo de droga, que levam o indivíduo a usar esse tipo de droga. Então, entretanto, não é apenas condição emocional que pode influenciar o consumo. O que mais, então, que pode influenciar? Lembra que o título do nosso texto é Por que as pessoas consomem, ok? Os fatores ambientais que aumentam o risco de tabagismo e alcoolismo incluem o ambiente familiar, o contexto cultural. Então, vamos pensar, gente, no passado era assim, lembra? O contexto cultural no passado levava as pessoas a fumarem. Lembra que você podia fumar em qualquer lugar, até no avião, né, se não me engano. Acho que sim, porque eu lembro de já ver filmes que os caras estão fumando no avião, gente. É lógico que nós estamos falando de algumas décadas, mas era um contexto cultural que naquela época era comum. Inclusive, era até meio tipo descolado, né? Fumava, o cara era diferenciado e tal. Então, o contexto cultural daquela época levava. Às vezes, o ambiente familiar pode levar também. Estruturação do ambiente, outra pessoa que fuma e assim por diante. Incentivos de amigos também pode levar e o consumo precoce desses produtos também pode levar, né, ao fato de que você vai de uma substância para outra ou começou muito jovem e daí fica o resto da vida consumindo. Isso aconteceu, por exemplo, com o meu avô. Ele começou com 19 anos e ele só parou de fumar quando realmente o câncer já estava alastrado no seu organismo depois de 50 anos. Agora, observe um aspecto, meus queridos. Essas informações que eu já fui acrescentando aqui para vocês, que eu falei do meu avô, que eu falei do avião, que já vi em filmes e tal, e que o contexto cultural levava, tudo isso já é informação da minha vivência. Da minha vivência. Do que eu sei, do que eu vi, do que eu li, do que eu assisti em relação ao consumo dessas drogas. Não foi dito aqui no texto. Não foi dado um exemplo aqui. E é com isso que você precisa ter cuidado na hora que for resolver as questões da banca FEPESE. Quero vocês participando aqui, porque eu vou ler as 5 alternativas. Sobre o texto que nós acabamos de ler, o que é correto, gente? A. Quando combinados, álcool e tabaco superpotencializam os riscos de morte? B. Os principais fatores que levam as pessoas a consumir álcool e tabaco têm relação com saúde mental? C. Além dos fatores ambientais, existem também fatores de risco genéticos que influenciam a dependência de álcool e tabaco. D. O câncer é uma das principais doenças causadas pelo cigarro, e não só as que afetam o pulmão, mas também todos os outros órgãos e tecidos. Ou E. A Organização Mundial da Saúde identifica o consumo de álcool e cigarro como um dos principais fatores de risco para diversas doenças e problemas de saúde. E aí? Em relação a essas alternativas, gente, o que é correto? Em relação ao texto que acabamos de ler, que alternativa vocês marcariam, meus queridos? Pessoal que chegou aí, gente, depois. Maiara, Sandro, também de Caçador, Lucas. O que vocês marcariam, gente? A, B, C, D ou E? Não tenho medo. Agora é a hora de participar. Vou até alterar a cor aqui e vou para verde. Olha que maravilha, gente. As respostas estão variando.
E é porque ela conseguiu o objetivo. Gabarito da nossa questão, meus queridos, é a letra, atenção, 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 os tambores, B. É correto, gente, o que se afirma em relação ao texto que os principais fatores que levam as pessoas a consumir álcool e tabaco têm relação com a saúde mental. A resposta está aqui, ó. Muitos fatores podem levar, sobretudo, questões relacionadas à saúde mental. Sobretudo, meus queridos, quando não é utilizado como sinônimo da roupa, do casaco que nós utilizamos na época do frio, né, de inverno aqui na nossa região, sobretudo quando não é utilizado com esse nome, né, de peça de vestuário, tem valor de principalmente, especialmente, em especial, particularmente. Anote lá, ó, principalmente. Então, essa alternativa, está correta, ó. Os principais fatores que levam têm relação com a saúde mental. E daí vem a exemplificação aqui depois, né? Ó, ansiedade, que é uma doença, depressão, baixa autoestima, outra, estresse, outra. Por que as outras alternativas estão incorretas, professora? Porque são informações que não foram mencionadas no texto. Há alternativas aqui, gente, que apresentam informações que são verdadeiras. Gente, letra A, analisa a letra A. Quando combinado, álcool e tabaco superpotencializa risco de morte? Gente, se você é dependente de álcool e fuma em demasiado, gente, não aumentam os riscos de morte? Óbvio que sim, já que essas duas drogas, né, estão sendo utilizadas junto e as duas fazem mal à saúde. Claro que sim. Só que em nenhum momento o texto afirmou isso. Em nenhum momento da parte do texto que nós temos acesso. Porque lembra que o texto está adaptado. Pode ser que sim, gente, que depois lá no texto, na íntegra, isso foi mencionado. Só que aqui, no que está disponível para nós, não. Se não está aqui, automaticamente nós eliminamos. Porque nós chegamos a essa conclusão pelo nosso conhecimento de mundo e não porque o texto disse isso. É aí que mora o perigo das questões de compreensão. E é assim que funciona, e é esse raciocínio que você precisa estabelecer com as outras alternativas. Olha lá, ó. Letra C. Além dos fatores ambientais, existem também fatores de risco genéticos que influenciam a dependência de álcool e tabaco. Observe um aspecto, gente. O texto até fala, ó, tabagismo, alcoolismo e genética, né? Que foi retirado lá da parte do bloco. Só que em nenhum momento no texto que nós acabamos de ler, nos excertos, relacionou a questão de tabagismo com genética. Lembra? Riscos genéticos que influenciam fatores, são fatores de risco genéticos, porque alguém na sua família você automaticamente, né, também utilizará. Não mencionou, então nós eliminamos essa letra também. B, câncer é uma das principais doenças causadas pelo cigarro? Nós sabemos disso. Não só que afeta o pulmão, mas também outros órgãos e tecidos? Sim, também outros. Não todos também, né, gente, que aqui generalizou. Você sabe dessa informação pelo seu conhecimento de mundo. Eu até mencionei que o meu avô faleceu por causa, né, das consequências lá do desenvolvimento de um câncer que foi, né, fruto aí de muito tempo fumando. Mas isso não foi mencionado no texto, eu relacionei com o meu conhecimento de mundo. Então, morre a alternativa também. Lembra que o enunciado é um enunciado de compreensão. E, por último, a OMS identifica o consumo de álcool e cigarro como um dos principais fatores de risco para diversas doenças e problemas. A OMS destaca isso, gente? Obviamente que sim, tem estudos, né, que ela anunciou. No texto, mencionou a OMS alguma vez? Não. Então, você elimina, porque a questão é de compreensão. Entenderam, gente, como que ela organiza? Questão de compreensão e interpretação, vocês vão perceber que no momento em que começarem a resolver várias, e devem fazer isso, vai se repetir isso, dela colocar em várias alternativas informações que são verdadeiras, que você, pelo seu conhecimento de mundo, senso comum até mesmo, vivência, sabe que aquilo procede, mas não apareceu no texto. Por isso que a alternativa deve ser eliminada, tá bom? Muito bem, agora vamos para a questão de número 2, que é um modelo de questão mix aqui, gente. Essas questões mix aqui, eu vou indo alternativa por alternativa e vou explicando para vocês, porque elas são questões mais pesadas, tá? Vamos lá, então. Letra A. Assinale a alternativa correta. Em
Além disso, está associada a sintomas de abstinência, o termo sublinhado é uma locução adverbial causal. Gente, essa alternativa está incorreta, tá? Letra A, incorreta na número 2. Por quê? Porque, além disso, não tem valor causal, gente. Valor causal é indicar causa, é indicar motivo, é indicar razão. Para que expressões que dão valor de causa? Já que, visto que, porque. Essas são expressões que dão valor de causa. Como estava doente, não foi à festa. Como estava doente, não foi à aula. O como indica o mesmo que por quê. Porque estava doente, já que estava doente, não foi à festa. Além disso, não expressa valor de causa. Além disso, expressa valor de adição, de soma, de acréscimo de informação. Então, risca isso aqui. A classificação final ali relacionada a sentido está incorreta. Quero mostrar aqui para vocês no texto esse trecho. Deixa eu só encontrar aqui, meus queridos. Aqui, ó. Vou mudar a cor. Pode levar à dependência química, caracterizada pela vontade incontrolável pela substância, a qual é dependente, e pelo consumo abusivo. Além disso, está associada a sintomas de abstinência. Então, ó, pode levar à dependência química e também está associada a sintomas de abstinência. Então, por isso que a letra A está incorreta aqui. Beleza, agora vamos para a letra B. Na frase, apesar de conhecerem os malefícios que o consumo de álcool e cigarro pode causar, apesar de conhecerem os malefícios que o consumo de álcool e cigarro pode causar à saúde do organismo, muitas pessoas acabam aderindo a esse hábito ou não conseguem parar com ele. Daí o final da questão diz assim, ó, que ele retoma consumo. Essa aqui é uma questão de coesão, tá, meus queridos? Coesão por anáfora que nós falamos. Anáfora quer dizer que o elemento que está destacado ali, ele tem um referente que foi expresso anteriormente. Então, anáfora você relaciona com ad antes. Anáfora antes. Foi expresso anteriormente. Quando nós temos aqui essa afirmação, nós precisamos que esse ele que apareceu aqui realmente retome consumo para essa alternativa estar correta. E não é isso que acontece, meus queridos. Você precisa voltar e analisar sempre o contexto para resolver esse tipo de questão. Observe aqui, ó. Muitas pessoas acabam aderindo a esse hábito ou não conseguem parar com ele. Com o que elas não conseguem parar? Com o hábito de consumir álcool e cigarro. Então, aqui não é consumo que é retomado por ele. O referente de ele é hábito. Por isso que a letra B está incorreta, tá? Agora vamos para C. No período, ou seja, deixa eu fazer outra marcação de cor aqui, ó. Ou seja, ao longo do tempo serão necessárias quantidades cada vez maiores para se obter a mesma sensação de prazer. Existe uma oração subordinada adjetiva restritiva. Gente, nossa, isso aqui é muito louco. Uma banca que cobra a classificação completa de oração. Eu quero analisar aqui com vocês e vamos por partes como Jack para vocês acompanharem o raciocínio e saírem daqui entendendo o que é isso aqui, não com ranço de língua portuguesa, tá? Vamos lá, então. Primeiro aspecto aqui que você precisa relacionar. Quando se diz que algo é uma oração, em língua portuguesa, não é o Pai Nosso, não é o creio, não é o... Quais são as outras que tem, gente? Me desculpem, eu não sou católica. Mas lembrei dessas agora. Qual outra? Ave Maria, né? Que tem também. Também tem a do Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Não é. Ah, falou de oração, nós estamos falando de enunciado que tem verbo. Verbo. Então, aqui eu preciso de um verbo para ser classificado oração. Quando a prof diz assim, ó, silêncio, não é uma oração. Silêncio é uma frase. Porque frase é um enunciado que tem sentido. Se eu disse silêncio, você entendeu que é para que eu não escute nenhum ruído. Que tudo precisa estar calmaria. Sem nada de som. Agora, quando eu digo façam silêncio, eu transmito a mesma ideia, tem sentido, só que façam silêncio é uma oração. Por quê? Porque agora tem a presença do verbo fazer ali, ó, indicando que a ação deve acontecer, o verbo está conjugado
dando a ordem, né? Então, ó, façam silêncio. Façam silêncio. Isso é oração. Subordinada, gente, significa que a oração é dependente, tá? Quando a prof diz assim, ó, acompanha aqui comigo, ó. José disse que está doente. O que aconteceu aqui nesse enunciado que a prof acabou de dar exemplo? Eu tenho disse, que é verbo, e eu tenho está, que é verbo. Então, se eu tenho dois verbos aqui informando duas noções, eu tenho duas orações. Duas orações. Essa parte que foi aqui da letra maiúscula de José até o ponto final, que indica uma pausa longa, nós chamamos de período. Período. Período é da letra maiúscula a pausa longa. Ponto final, de exclamação, interrogação ou reticência. No caso aqui apareceu o ponto final, então isso é um período. E o período ele é composto por oração. Lembrando, retomando, o período da letra maiúscula a pausa longa e é composto por oração. Tem oração aqui? Tem. Como nós temos duas orações, nós dizemos que esse aqui é um período composto. Período simples é quando tem uma oração e o período composto é quando tem mais de uma. No façam silêncio, nós tínhamos só o verbo fazer, isso é um período simples. Agora, em José disse que está doente, é um período composto, porque tem mais de uma oração. E aqui é um período composto por subordinação. Por que por subordinação? Porque se nós pararmos o enunciado aqui em José disse, gente, se nós pararmos aqui o enunciado em José disse, vamos pensar que a prof chega aqui e eu grito do nada, José disse. Vocês vão me perguntar, até que o SAMU venha, né? Porque você já chamou o socorro que eu tô louca. Você vai me perguntar assim, professora, mas o que o José disse, não é verdade? Então, isso significa que a segunda parte que tem uma outra oração, ela responde à primeira. Ela completa o sentido da primeira parte. Isso é uma relação de subordinação, gente. Por quê? Porque a segunda parte, ela responde à primeira, ela completa o sentido da primeira, e ela só existe, ela só faz sentido se ela está conectada à primeira. Se eu largo aqui, chego aqui e largo assim que está doente, você vai me perguntar, meu Deus, está pior do que estava antes. Que está doente, começou a falar agora do nada que está doente. Então, só faz sentido conectada. Isso é subordinação. É uma relação de dependência. José disse que está doente. José disse isso. O que ele disse? Que está doente. Isso é subordinação. Agora, aqui, eles mencionaram adjetiva. O que significa adjetiva, gente? Significa que a oração vai precisar indicar uma característica para um nome da primeira parte e que a oração será iniciada por pronome relativo. Quem são os pronomes relativos? É o que, quando ele equivale a o qual, a qual, os quais ou as quais e tem como referente nome. É o cujo, é o onde, é o qual, a qual, os quais e as quais. Esses são exemplos de pronomes relativos que aparecem normalmente nas orações. Observe, então. Se chama adjetiva por quê? Porque é uma oração, tem verbo, subordinado, está conectada à primeira parte, e ela dá característica. Exemplo, o livro que comprei é de ação. Vou colocar aqui em cima para vocês, ó. O livro que comprei é de ação. Vamos analisar, gente, ó. Período, letra maiúscula, pausa longa. Daí aqui, ó, comprei é verbo, é verbo. Verbo comprar e verbo ser conjugado, ok? Ok? Se nós dividirmos essa oração aqui, retirarmos o que funciona como pronome relativo aqui, por quê? O que é que eu comprei, gente? Eu comprei o livro. E o que é de ação? É o livro. Então, o que aqui, ele tem como referente um nome. E ele ocupa o lugar desse nome. Porque quando nós dividimos, fica assim, ó. O livro é de ação e eu comprei o livro. Quando nós tiramos o quê? O livro é de ação e eu comprei o livro. Para eliminar a repetição, deixar em um enunciado só, nós inserimos o pronome relativo, que tem como referente o nome, ocupa o lugar do nome. Para confirmar, eu troco por o qual e as variações. O livro é masculino singular, então dá a troca por o qual. O livro, o qual comprei, é de ação. Se fossem livros,
os livros os quais comprei, para dar concordância de gênero e número. Se fosse revista, a revista a qual comprei. Se fossem revistas, as revistas as quais comprei. Ou as revistas que comprei. Por que acontece fica que todas as vezes, gente? Porque o que é pronome neutro, né? Ele não tem gênero, ele não varia. Aqui no caso em número também. Isso aqui é uma oração adjetiva, gente. Isso é uma oração adjetiva. Por quê? Porque tem verbo, porque tem referente nome, porque está subordinada à primeira parte e ela também é restritiva. Restritiva é quando ela não aparece separada por vírgula. Isso é restritivo. Agora vamos analisar a oração do enunciado, gente. A oração do enunciado. Ou seja, ao longo do tempo serão necessárias quantidades cada vez maiores para se obter a mesma sensação de prazer. Observe que nós não temos pronome relativo aqui, gente. Não tem. Tem verbo aqui, sim, tem oração, tá? Tem oração. Tem a estrutura aqui que está subordinada, porque, para se obter a mesma sensação de prazer, ela está conectada à primeira parte, Para se obter sensação de prazer, só faz sentido quando conectada a serão necessárias quantidades cada vez maiores. A subordinação. Só que não tem a ideia de adjetivação, não tem o começo por pronome relativo. O que nós temos aqui, meus queridos, é a tal da oração subordinada adverbial final, porque ela indica a finalidade, Eu vou consumir, né, aqui, vamos colocar aqui consumir quantidades cada vez maiores, com que fim, com que objetivo? Para que eu vou consumir? Para obter a mesma sensação de prazer. Então, agora é uma oração que está subordinada à primeira parte, sim, mas é uma oração que indica a finalidade da ação da primeira parte acontecer. E não a caracterização. Por isso que nós eliminamos a letra C. Gente, isso aqui, prestem bem atenção, é uma questão pesada pra caramba. Por quê? Porque classificação de oração, gente, classificação de oração é um conteúdo que você estuda depois de estudar todos os conteúdos, basicamente, de língua portuguesa. Você estuda toda a parte de compreensão e interpretação, tipologia, daí você estuda classes, ortografia, processo de formação de palavras, daí você estuda classes de palavras, daí você estuda colocação pronominal, você pode estudar também logo lá, na sequência de classes gramaticais, coesão textual, coerência textual. Daí você estuda funções sintáticas e depois que você vai estudar a classificação das orações. E a FEPESE meteu. Sem dó nem piedade, tá? Mas a alternativa está incorreta. Vou apagar aqui, gente, para não ficar tão poluído, tá? E nós resolvermos as próximas alternativas aqui. Lembra que esse aqui é o tipo de questão que eu falei para vocês, que é a mix, né? Que ela cobra um pouco de tudo. Vamos, então, aqui agora para a letra D. Após o consumo desses produtos, deixa eu alterar a cor aqui, meus queridos. Para vocês, eu vou colocar marca-texto laranja, tá? Gente, vocês estão comigo? Vocês estão vivos depois dessa alternativa, dessa letra C? Sim ou não? Informem aqui, por favor. Eu tenho medo de vocês fugirem. É terrível esse conteúdo. Letra D. Após o consumo desses produtos, o cérebro libera substâncias químicas para a corrente sanguínea que levam a uma sensação momentânea de prazer e bem-estar. O termo sublinhado é um pronome relativo. O termo sublinhado, gente, perdão que aqui não ficou, tá? Mas é esse aqui, Que. O que? Deixa eu mudar a cor. É o que? O termo sublinhado é um pronome relativo e retoma substâncias químicas. Gente, eu acabei de falar de pronome relativo para vocês ali na alternativa anterior. O que é um pronome relativo? É uma das classificações dos pronomes. E o pronome relativo, ele é um elemento que tem como referente um nome, ocupa o lugar daquele nome, elimina a repetição daquele nome e inicia uma informação que acrescenta algo para o nome. Lembra o exemplo aqui? O livro que comprei é adjação. O que era pronome relativo, porque o seu referente era livro. Ele eliminava a repetição de livro. Se nós separávamos, ficava assim, comprei o livro é adjação. Ocupava o lugar do livro.
e iniciava uma estrutura que especificava qual era o livro. Eu não estou falando de um livro qualquer de ação, eu estou falando daquele que comprei. Compreenderam? Aqui, o que eles querem dizer é que o que aparece retoma substâncias químicas. Então, o que ocupa o lugar de substâncias químicas. Vamos observar, ó. O cérebro libera substâncias químicas para a corrente sanguínea, que levam a uma sensação momentânea de prazer. E aí, gente, quem é que levam a uma sensação momentânea de prazer? As substâncias químicas. Opa, gabarito da nossa questão. Ó, se você subdivide, fica assim, ó. O cérebro libera substâncias químicas para a corrente sanguínea. E as substâncias químicas que são liberadas, elas levam a uma sensação momentânea de prazer e bem-estar. Então, sim, retoma substâncias químicas. Provando lá com um macete. Substâncias químicas é um termo feminino que está no plural. Então, a troca é por as quais. As quais levam a uma sensação momentânea de prazer e bem-estar. Isso aí mesmo. Então, gabarito da nossa questão, letra D. Agora, por que a E está com problemas, professora? Vamos lá, então. Na frase, as substâncias presentes no álcool e no tabaco aliviam esses sentimentos, devido aos efeitos neuroquímicos que causam. O sujeito do verbo causam é efeitos neuroquímicos. Gente, causar. O que está falando ali sobre o verbo causar? Sujeito. O que é sujeito, professora? Marca aí, anota, puxa uma flechinha. Sujeito é aquele que pratica a ação ou é aquele sobre o qual se faz uma declaração. Exemplo. Esse aqui, quem já é meu aluno, quem assiste às minhas aulas vai saber do exemplo que eu vou dar agora. E se você não é, você vai aprender, nunca mais vai esquecer. E depois sempre vai perceber que a prof repete o exemplo. Ó, quando a prof diz assim, ó, lembra? Eu sou a professora Ariane, né? Então, a professora Ariane fez o bolo de chocolate. Para identificar o sujeito de uma oração, o que você faz? Você identifica primeiro o verbo e pergunta quem ou o que para aquele verbo. A professora Ariane fez o bolo de chocolate. Qual é o verbo? Fez. Então, você pergunta, quem fez o bolo de chocolate? A professora Ariane. Então, a professora Ariane é o sujeito que praticou a ação de fazer. Essa é uma situação em que o sujeito aparece. A outra situação é quando nós fazemos uma declaração sobre o sujeito. Quando eu digo assim, gente, que o bolo de chocolate foi preparado pela professora Ariane, o bolo de chocolate foi preparado pela professora Ariane, eu identifico qual a estrutura de verbo. Foi preparado. Eu pergunto, o que foi preparado? O que foi preparado? O bolo de chocolate. Observe que agora o bolo de chocolate não praticou a ação de preparar, mas sim recebeu. Então, nós fizemos uma declaração sobre o bolo de chocolate. E bolo de chocolate é o sujeito, tá? Não confunda, professora, mas você tem o elemento pela professora Ariane no final. Então, é o pela professora Ariane que é o sujeito nessa oração. Você está enganada. Não por quê, gente? Porque existe uma regra em língua portuguesa que diz que o sujeito, que é aquele que pratica a ação, aquele sobre o qual se faz uma declaração, não é preposicionado. Preposicionado significa que há presença de preposição. Quem são as preposições? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, para, por, perante, e por aí vai. Quando eu digo pela professora Ariane, tem preposição, gente, porque pela é a contração da preposição com o artigo a. Então, mesmo que a professora continue preparando, no segundo exemplo, ela não é mais sujeito, vai ser outra classificação sintática que nós vamos aprender em outro momento e não hoje, tá? Então, o elemento que é o sujeito é bolo de chocolate, sim. O bolo de chocolate foi preparado, só que agora nós fizemos uma declaração. Isso é ser sujeito em língua portuguesa. E é assim que você identifica, tá? Agora aqui, a letra E tem um problema. Por que motivo e por que razão, ó? O sujeito de causam não é efeitos neuroquímicos, gente. As substâncias presentes no álcool e no tabaco, elas aliviam os sentimentos devido aos efeitos aos efeitos neuroquímicos que elas causam. Então, o sujeito de causam é as substâncias presentes no álcool e no tabaco. Essas substâncias causam efeitos neuroquímicos e esses efeitos neuroquímicos que elas causam
ajudam a aliviar aí esses sentimentos de depressão. Então, aqui o sujeito não é efeitos neuroquímicos. E outro detalhe, meus queridos, olha o que nós temos aqui, ó. Aos. Em aos, nós temos a preposição a, porque aos é a junção da preposição a mais o artigo os. Então, efeitos neuroquímicos aqui não poderia ser realmente sujeito, porque ele está preposicionado. O verbo está no plural para concordar com substâncias, regra geral de concordância verbal, né? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, eliminamos aí a letra E por esse motivo, tá? Muito bem. Vamos lá, gente, para mais uma questão. É mais uma questão mix que tem aqui, gente. Eu tô com medo já, porque o primeiro dia eu estou sendo pesando, né, gente? Mas não tem jeito, essa banca ela é terrível nessas questões mix. Deixa eu ver aqui se na minha listinha nós temos alguma que é um pouco mais tranquila. Eu vou saltar aqui para uma de ambiguidade e uma de figuras de linguagem, para nós terminarmos a nossa conversa, tá? Porque senão vocês nunca mais vão voltar. Vamos lá. Assinale a alternativa em que ocorre ambiguidade, gente. Questão número 5 aqui dessa prova. O que é ambiguidade? Ambiguidade é quando nós temos um enunciado organizado com um problema de estrutura, e esse problema de estrutura que aparece ali, ele permite dupla interpretação do enunciado. Ou seja, ele dá a ideia para duas leituras, para dois entendimentos diferentes. Isso é apresentar um enunciado com ambiguidade. Então, nós precisamos aqui identificar em qual alternativa nós temos um problema de ambiguidade. Ó. Letra A. A JBS planeja construir um laboratório para produzir carne cultivada. Letra B. Sua vida é um rascunho que nunca conseguiu passar a limpo. Letra C. Estamos diante do dilúvio catarinense, sem refúgio possível, com água entrando pelas ruas e lojas. D. O zum-zum de carros e motos durou até as 4 horas da manhã. E E. Não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. E aí, gente, em qual enunciado nós temos a possibilidade de interpretar de duas maneiras? De utilizar a mesma informação para dois referentes, de não saber quem é que é o referente correto daquela informação. O que vocês marcariam aqui? Uns segundinhos, enquanto a prof bebe um pouquinho de água aqui. Pessoal que chegou depois que a prof deu um alô aqui, ó. Fique aí, tá? Não esqueça de deixar o like. Espero que vocês estejam entendendo bem. Opa, olha lá, já temos resposta correta. Isso mesmo, o gabarito da nossa questão, gente, é a letra E. É a letra E. Ó, não deixe sua cadela entrar na minha casa de novo. Ela está cheia de pulgas. Quem é que está cheia de pulgas, gente? É a cadela ou é a minha casa? Então, aqui nós temos ambiguidade. Nós não sabemos determinar quem é que está cheia de pulgas, porque o ela, que é o pronome pessoal ali, ele pode ser atribuído a dois referentes que também são femininos e estão no singular na parte anterior. Cadela, feminino singular, e minha casa, feminino singular. Ai, professora, mas automaticamente é o cachorro, eu consegui, eu sei que é isso, que é o cachorro, né, que está cheio de pulgas. Gente, beleza, o contexto, o conhecimento de mundo, se você estivesse naquela situação ali, vendo a cadelinha se coçando, ok. Agora não, isoladamente nós não sabemos se talvez não é a casa que já está infestada e não quer que a cachorrinha entre ali, porque senão ela vai pegar as pulgas, ou se é a cachorrinha que vai trazer. Então, esse aqui é um caso de ambiguidade. Agora, nas demais alternativas, não, né, meus queridos? Olha lá. A JBS planeja construir um laboratório para produzir carne cultivada. É o fato aqui. A JBS planeja construir um laboratório para produzir isso. Letra B. Sua vida é um rascunho que nunca conseguiu passar a limpo. Ó, sua vida é realmente a vida do terceiro, porque nunca conseguiu, ele e ela conseguiu. Então, terceira pessoa realmente aqui na ideia.
Letra C. Estamos diante do dilúvio catarinense, sem refúgio possível, com água entrando pelas ruas e lojas. Gente, fato também, ó. Não tem refúgio possível, estamos diante de um dilúvio, a água está entrando pelas lojas ruas e lojas. E na letra D, mesma situação, ó. O zum de carros e motos durou até as 4 horas da manhã, ou seja, o barulho, o ruído, né, aquele som que incomodava, perdurou ali até as 4 horas da manhã. Então, as outras alternativas não têm situação de ambiguidade, que é o duplo sentido. Nós temos outras situações ali que podemos relacionar, mas não de ambiguidade. E agora, meus queridos, para nós terminarmos, eu quero que vocês vão mandando aí se vocês gostaram da aula, se conseguiram aprender com a prof, se deu já para ter uma ideia sobre como a Banca FEPESE cobra português. E também quero que vocês já deixem aqui no chat pedido se vocês querem outros momentos de resolução de Banca FEPESE aqui. Porque nós podemos fazer alguns momentos só de questões de um nicho. Questão só de pontuação, questão só de ortografia, questão só de concordância verbal. Só um dia de questões mix. Deixem aí que o Prof. Marlos está cuidando do chat e daí ele libera para nós, mas vocês precisam pedir. Deixei no ar, entendeu? Assinale a alternativa na qual ocorre metonímia. Gente, essa aqui é uma questão de figura de linguagem. A Banca FEPESE tem muitas questões de figura de linguagem em várias provas diferentes, de níveis diferentes, áreas diferentes. O que é metonímia, gente? A metonímia é aquela figura de linguagem em que, por causa de uma relação lógica entre os termos, uma relação lógica de sentido, nós fazemos uma transposição de termos. E a metonímia, ela acontece de diversas maneiras. Por mais que pareça um nome diferente, nós quase todos os dias proferimos algumas expressões em determinadas situações em que aparece uma metonímia. Um exemplo de metonímia é quando você substitui o produto pela marca. Você já foi lá ao mercado e daí não estava encontrando o produto e chegou para o repositor e perguntou assim, viu, onde é que estão as hastes flexíveis com ponta de algodão? Você alguma vez falou isso? Duvido. O que você perguntou? Onde é que está o cotonete? Cadê o cotonete que eu não estou encontrando? Esse é um caso de metonímia. Porque cotonete, gente, é o nome da marca. Na verdade, quando você vai ler, inclusive você não traz cotonete. Você traz para casa de outra marca, porque o cotonete sempre é a marca mais cara. Eu digo isso, gente, porque eu vejo lá e eu sempre saio. Eu vou lá e pego aquele que tem o elefantinho, que é a caixinha amarela. Porque a cotonete, que é azulzinho lá bonitinho, ela custa R$2, R$3 a mais. E a caixinha do elefantinho, ela funciona do mesmo jeito. Quando você vai lá ler, fazer a leitura, você vai perceber que está escrito lá hastes flexíveis com ponta de algodão. Então, isso é substituir o produto pela marca. Você não vai lá e escreve na sua lista de compras que você vai comprar palha de aço. Você escreve Bombril. Você dificilmente escreve água sanitária, você escreve que boa, substituindo o produto pela marca. Você dificilmente escreve a super cola, você escreve super bond. Tá percebendo como nós usamos? Isso é um exemplo de situação de metonímia. Outra situação de metonímia, gente, quando você substitui a parte pelo todo. Se você já viveu aí um tempo ou tem parentes na zona rural, você já deve ter escutado que a pessoa assim, quantas cabeças de gado você tem aqui? Quantas cabeças de gado? Gente, a pessoa não tem uma fazenda, um sítio com cabeça de gado que tá ali só a cabeça, não. Cabeça é utilizado para dar a indicação do todo, que é o animal. A vaca, o boi, o bezerro, a novilha, não sei. Isso é parte pelo todo. Outra situação, quando você substitui o continente pelo conteúdo. Ah, eu bebi 2 copos de água. Você bebeu água, não bebeu o copo. Isso é uma situação de metonímia, tá? E aqui a questão que é justamente saber disso. Há inúmeras outras formas, tá, gente? A prof deu 3 situações aqui, mas quando você estuda a metonímia detalhadamente, você vai perceber que tem umas 15 situações diferentes de substituição por relação lógica de sentido, tá? Muito bem. Daí eles querem saber em qual nós temos metonímia. E aí, gente? É muito lero-lero e pouca ação. B. Gosto muito de ler José de Alencar. C. Você sabia que o sabiá sabia assobiar? D. A monocultura exclusiva de cana-de-açúcar prejudica o solo. Ou E.
choveram piadas de mau gosto no espetáculo, circense. E aí, olha, vocês já mandaram ali vários já. Gabarito da nossa questão é a letra B. Por quê? Porque aqui substituiu a obra pelo autor. Você não foi lá e leu José de Alencar, para ser literal isso, né, gente? Lá no corpo do José de Alencar, nós precisaríamos ter uma sequência de braille. E lá, encostando no corpo, nós fazíamos a leitura. Nós fazemos isso? Não, nós estamos lendo uma obra de José de Alencar. Então, leu Augusto Cury, leu Machado de Assis, leu José de Alencar, leu, que eu estou lendo agora, Agatha Christie. Eu não estou lendo Agatha Christie, eu estou lendo um livro da Agatha Christie. Então, eu estou substituindo o autor pela obra. Ou isso pode acontecer vice-versa também, tá, gente? Obra pelo autor, autor pela obra. Então, aqui na letra B, nós temos um caso de metonímia. Agora, nas outras alternativas, nós temos outras situações, tá? Outras figuras de linguagem, ó. Em é muito lero, lero e pouca ação, nós temos oposição entre muito e pouca. Termos contrários aqui, muito e pouco. Então, isso aqui é antítese, tá? E além da aplicação de uma expressão de dito popular, tá? Na letra C, você sabia que o sabiá sabia assobiar. Aqui nós temos repetição do som consonantal s. Quando nós temos repetição de algum som de consoante, que aqui no caso é o S, mas pode ser R, pode ser G, qualquer som de consoante, tá? Que aparece com frequência em um enunciado, nós dizemos que é aliteração, que é uma figura de som, tá? É uma figura de som. Na letra D, a monocultura exclusiva de cana-de-açúcar. Nós temos problema aqui, ó, em monocultura exclusiva. Gente, se é monocultura, já é só de uma coisa, só de um item. Quando digo exclusiva, eu vou de novo repetir a mesma ideia. Se é exclusivo, é já específico. Então, aqui o que nós temos é o tal do pleonasmo, redundância. Então, não vale, é outra figura de linguagem. Inclusive, o pleonasmo ele tem dois aspectos, né? Nós temos o pleonasmo literário, que ele é bem visto, que não tem problema nenhum você repetir a mesma ideia em mais de um elemento no mesmo enunciado, porque há a tal da licença poética, e daí a repetição acontece para ênfase, para enfatizar uma determinada ideia, e há o pleonasmo vicioso, que é aquela situação lá que nós, infelizmente, cometemos, né? E às vezes nem percebemos também que tem. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, elo de ligação, adiar para depois. Gente, se é adiar, já é depois. Se você vai adiar, você já vai passar isso para um momento posterior. Então, por que você fala adiar para depois? Elo de ligação, gente. Se é elo, é algo que conecta. Então, por que você diz ligação? Se é subir, é para cima. Então, por que você fala para cima de novo? Se é entrar, é de fora para dentro. Então, não devo dizer isso. Sair para fora. Se é sair, é para do interior para o exterior. Se é descer, gente, descer já tem a ideia de para baixo. Então, por que você diz descer para baixo? Repetir de novo. Por que você fala repetir de novo? Repetir já tem a ideia de que acontecerá novamente. Então, você fala repetir de novo, você está novamente apresentando a mesma ideia em dois termos diferentes. Então, isso é pleonasmo vicioso. Quando é que o pleonasmo é bem visto? Quando está numa música, gente. Quando está em um poema, quando está num texto de um autor consagrado. Não na nossa situação. Tem até aquela música, se não me engano é Seu Jorge, que ele diz assim, todo dia ela faz tudo sempre igual. Me acorda às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com sua boca de hortelã. Gente, ó, me sorri um sorriso. Gente, se é sorrir, já é sorriso. Me beija com a boca de hortelã. Se beija, é com a boca. Então, na música, ok, é o pleonasmo literário que nós falamos, porque ele quer enfatizar aquela ideia que ele quer transmitir de como é que ela faz. Quais são as ações que ela tem todos os dias. Mas é música. Lá, ok. Agora, nós, não. Compreendido? E na letra D, choveram piadas de mau gosto no espetáculo circense. Aqui nós temos duas situações, né? O choveram, que é o verbo aplicado fora do seu sentido usual. Se fosse realmente choveram, seria o fenômeno da natureza. Agora que não,
Está falando que choveram piadas. Então, está aplicado no sentido figurado, que é algo que é preciso para que uma figura de linguagem se materialize nos enunciados. Só que, quando fala choveram piadas, ele quer dar a ideia de que muitas piadas de mau gosto aconteceram. Então, aqui nós temos uma hipérbole, né? Que é a figura do exagero. Na verdade, não foram tantas assim. Ele está exagerando nesse aspecto, né? Então, primeiro essa aplicação fora do sentido usual e depois o exagero. Não choveram realmente. Não foram tantas assim que parece que choveu. Há uma associação. Prof, poderia até dizer que é uma espécie de metáfora aqui? Sim, gente. Eu até diria que também é uma espécie de metáfora. Mas se fosse uma questão que indicasse a nomenclatura, eu iria mais para a hipérbole nessa aqui, porque ela ficou meio fora mesmo, né? Da forma, assim, bem quadradinha de identificação de figura de linguagem. Mas automaticamente não é o nosso gabarito, que metonímia é a de substituição por associação, né? Por uma relação lógica de sentido entre os termos que ocupam o lugar do outro, tá bom? Muito bem, meus queridos? Fechamos? Com essa nós paramos, tá, gente, por aqui. Agora ficamos basicamente com questões aqui só do mix da FEPESE e eu não quero deixar tão pesado assim esse nosso primeiro encontro. Finalizo com vocês, repito aqui as minhas redes sociais. Então, olha aqui, ó, se a prof falasse repito mais uma vez, seria o quê? Pleonasmo, mas tem que falar só repito. Repito aqui as minhas redes sociais. Então, aqui o meu Instagram, para vocês acompanharem um pouquinho mais do meu trabalho, se desejarem. E deixem o like, gente. É só isso que nós pedimos aqui para vocês. Se ainda não se inscreveram no canal do Prof. Marlos, façam isso agora também. E deixem aí nos comentários, você que está assistindo posteriormente, porque esse evento ficará gravado, se você gostou da aula, se você quer mais momentos, que concurso você vai prestar, que é a Banca FEPESE que está organizando. Porque, com certeza, né? Se vocês só estão aqui porque ela vai organizar o concurso que vocês vão prestar e precisam, de uma vez por todas, saber o que é que ela cobra, né? Ok? Olha lá, a Marisete já está pedindo quando será a próxima. Com essa, então, meus queridos, nós fechamos. Eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês aqui ao vivo. Vou deixar aqui, ó, mencionar os nomes de vocês que mandaram as respostas, tá? Marisete, a Sandra, a Poliana, Luiz Fernando Escobar. Gente, que nome, hein? Depois, a Fabrícia, a Marisete, o Anderson, Lucas, a Tânia, Crislaine, Vanessa, quem mais? Lisandra, Pedro, Daiane, Josi, Ana Caroline, Joilma também, quem mais? Anne Billy, Elisandra, Ednilva, Daiane Beatriz, Alda, Berti, Sandro Ricardo, Maiara, Liciane e por aí vai, meus queridos. Muito obrigada por vocês terem ficado comigo aqui até o final. Olha lá, Poliana, assistente social de educação, vai prestar o concurso. Isso aí. Fechou. A Eloá também mandou um alô ali agora no final. E com essa, nós fechamos, meus amados. Beijos e até os próximos encontros. Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui.
Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui. Conquiste o sonho de se tornar um servidor público com Marlos Campos Concursos, empresa especializada em cursos preparatórios para concursos públicos municipais e estaduais. Comprovamos nossa eficiência ao aprovar inúmeros alunos em primeiro lugar. No curso preparatório, você terá acesso a uma mentoria individualizada e apoio da nossa equipe de professores que vai te auxiliar em cada etapa do processo de preparação para a prova. Nossa metodologia de ensino é focada em garantir o seu sucesso. Não perca tempo. Visite nosso site em www.professormarlos.com.br e comece agora mesmo a trilhar o caminho para a aprovação. Marlos Campos Concursos, o seu futuro começa aqui.